Em nossas casas, normalmente produzimos grande quantidade de lixo diário, o chamado lixo domiciliar. E por mais que as pessoas pensem que se livram do lixo jogando-o fora, ele, na verdade, permanece no ambiente em que vivemos, ocupando espaços, causando transtornos e poluindo o ambiente. No Brasil, essa é uma situação bastante delicada. Segundo os últimos dados do IBGE, o lixo coletado nas nossas cidades é descartado da seguinte forma: 77% em terrenos a céu aberto, sem nenhum critério. 12% em aterros controlados. 9% em aterros sanitários com gases queimados a céu aberto. Apenas 2% são reciclados. Você sabe quantos quilos de lixo você produz por dia? Não faço a mínima ideia. Deve ser por volta dos 5 quilos, né? Não, a gente não tem essa ideia, né, de quanto a gente produz por dia de lixo. Acho que ninguém tem essa ideia. Não tenho ideia, não. Deve ser pelo menos 1 quilo. 1 quilo pelo menos. Uma família de classe média nas grandes cidades brasileiras produz por dia cerca de 1 quilo de lixo por pessoa. A quantidade de lixo aumenta na mesma proporção que a população e o desenvolvimento econômico. Evitar a geração de lixo e minimizar o desperdício tem significados quantitativos e qualitativos. Porque, ainda que pareça óbvio, nem todos pensam que quanto menos lixo criamos, menos problemas causamos ao serviço de coleta de nossa cidade. O coletor de lixo é um tipo de trabalhador simpático a toda a população. Mas quem nunca refletiu sobre suas condições de trabalho? Em boa parte das cidades, esses trabalhadores atuam sem os equipamentos de proteção necessários e chegam a correr cerca de 30 quilômetros diários, carregando várias toneladas de lixo por dia. Infelizmente, a população não reconhece o que nós fazemos e não dão muito valor. Então, eles colocam muito vidro, muitas latas. Isso aí, se você não tomar cuidado, você se machuca. Não, a população é meio esmagalada também. Eles não colocam o lixo. Alguns colocam no direitinho no vasilhamento completo. Outros não colocam, outros jogam o lixo no meio da cesta de qualquer maneira. A gente tem que pegar aquilo de qualquer maneira, entendeu? Joga caco de vidro, minha mão tudo corta de caco de vidro. Estamos falando da reciclagem de lixo, pessoal, reciclar o lixo seria melhor. Separar sempre os vidros no canto, plástico em outro. Seria causar menos acidente, né? Às vezes a gente vai no saco, não sabe o que tem, pega, às vezes tem vidro. Tem que ter uma estrutura muito boa para aguentar a qualidade de lixo, que não é mole não. Muito trabalho. Você tem que tomar cuidado. Eu já fui picado por seringa uma vez. Fiquei até com medo e tal, mas graças a Deus fiz uma bateria de exames e graças a Deus não aconteceu nada. Mas pode acontecer sim. Não dá para coletar o lixo. Porque o lixo é igual, ele aumenta dia a dia. Cada dia que passa ele vai aumentando mais. Entendeu? Tem bairro que a gente fazia 2 vezes na semana, 1 vez na semana, passamos a fazer 3 vezes na semana, às vezes ainda fica lixo na rua. O que deveria ser feito, na minha opinião, é que se deveria ter uma política para reduzir embalagens. Embalagens de bebidas engarrafadas no Brasil, existe uma tendência de ser garrafas PETs e latas de alumínio. O processo começa na hora da compra, quando podemos optar pela substituição de certos produtos ou comprar aqueles que vêm na forma concentrada, para posterior diluição. Um bom exemplo é trocar os detergentes pelo sabão em pedra. Além de mais barato, o sabão não precisa das embalagens plásticas, que depois só vão servir para serem jogadas no lixo. No caso dos produtos concentrados, a economia é mais fácil de se realizar. 1 litro de concentrado diluído em casa pode gerar até 20 litros do produto pronto para o uso, reduzindo assim a necessidade de várias embalagens, cujo destino seria mesmo o lixo. As embalagens de presentes são outro bom exemplo de desperdício.
Normalmente exageradas, elas têm uma preocupação muito grande com a aparência, em detrimento do valor afetivo ou mesmo funcional do objeto. A segunda forma de reduzir o lixo é reaproveitar. O reaproveitamento pode ser dividido em 3 tipos, dependendo do destino dado aos resíduos. Eles podem ser usados para a mesma finalidade original, para outra finalidade ou como matéria-prima secundária para reciclagem. Um exemplo que a gente pode citar é a Alemanha. Somente 30% das embalagens de bebidas engarrafadas devem ser descartáveis. Por quê? Porque mesmo que se discute que a questão do vidro é mais pesado, mas você usa uma garrafa cerca de 30 vezes, né, passando apenas por um processo de limpeza. Enquanto que garrafa PET e latas de alumínio você usa uma única vez e acaba descartando. O vidro é totalmente reciclável e muito mais útil em termos de reutilização. Em geral, evite as embalagens plásticas. Se isso for impossível, procure enviá-las após o uso para locais que façam o chamado reaproveitamento para outro fim, transformando essas embalagens em artesanato e móveis. Em primeiro plano, o que deveria ser você ter uma redução na fonte, você não ter a embalagem para depois ter que reaproveitar. Quando você não pode, então, claro, aí a medida interessante é você reaproveitar. Mas você tem que reduzir na fonte, deveria ter uma política para reduzir na fonte, isso não tem ocorrido. A questão mais difícil em relação ao lixo domiciliar é a sua destinação, porque a história dos produtos não acaba quando jogamos no lixo, e muito menos a nossa responsabilidade. No dia a dia, podemos separar o lixo em seco ou úmido, a chamada coleta diferenciada. Ou ainda podemos praticar a coleta seletiva, aquela que separa o lixo por tipos de material. A coleta seletiva não é complicada e poderia ser adotada com muito mais abrangência. O primeiro passo é separar a matéria orgânica dos demais materiais, ou seja, o resto de alimento tem que ficar num recipiente separado. Se houver espaço físico que permita a utilização de um maior número de contêineres, você pode separar o material por tipo, por exemplo, papéis separar num grupo, vidros, plásticos e ferrosos. Agora, se não houver espaço físico, eu sugiro que a população separe apenas em material orgânico, úmido, que muita gente chama de úmido, e materiais secos, que são os materiais potencialmente recicláveis. Tá? Papéis, papelão, vidros e plástico. No caso do lixo úmido, ele será depois reutilizado através de um processo chamado de compostagem. Você poderia estar fazendo compostagem doméstica, método milenar, que é enterrando, que é o mais prático. Você faz um buraco, joga e cobre, e deixa a terra lá. Ou você pode fazer até, sei lá, existem hoje composteiras que a gente faz com ripas de madeira, né, um quadradinho, e você vai colocando e de vez em quando vai revolvendo. Muita atenção deve ser dispensada ao chamado lixo especial, formado geralmente por resíduos industriais que merecem tratamento, manipulação e transporte específicos. Pilhas e baterias não podem ser descartadas no lixo doméstico, pois contêm metais pesados e, quando corroídas, contaminam o ambiente. A forma mais conhecida de redução do lixo é a reciclagem, que reaproveita o lixo como matéria-prima secundária para obter, assim, um produto igual ou não ao original. Para se reaproveitar através da reciclagem, é necessário separar materiais. Daí a importância da coleta seletiva, onde nós mesmos separamos o lixo que produzimos. Para uma boa reciclagem, quanto mais limpo o lixo, melhor. Coleta seletiva não dá também para pensar sem um projeto de educação ambiental, conscientização, sensibilização das pessoas, porque ninguém separa à toa, né? Então, acho que aí deveria envolver trabalhos de educação ambiental nas escolas. Como a reciclagem é um processo industrial, também nesse caso devemos estar atentos para o método usado e suas consequências. Deve-se levar em conta que mesmo na reciclagem podem ocorrer problemas quanto à saúde do trabalhador e agressões ao meio ambiente, havendo gasto de energia, água e resíduos que devem ser muito bem controlados.
Por isso, a ênfase das campanhas de esclarecimento deve ser no sentido de priorizar a redução, o que diminui os impactos negativos diretos e indiretos. A questão da redução de lixo é importante, passa por nós, produtores de lixo, porque a gente tem que ter bem claro isso, somos nós os produtores. Então, como é que a gente pode fazer para estar reduzindo, né? E aí, quando você trabalha com a criança, você leva isso para casa, você atinge indiretamente o adulto também. Só para ter uma ideia da importância que deve ser dada à redução do lixo domiciliar, basta dar uma olhadinha no tempo que cada material leva para se decompor. Um chiclete, 5 anos. Uma embalagem de metal ferroso, mais de 10 anos. O vidro, milhares de anos. O plástico, centenas de anos. Um papel simples, 3 meses num lugar úmido. E um jornal em condições de pouca umidade pode levar décadas. Um palito de fósforo, pelo menos 6 meses. Um miolo de maçã, cerca de 6 meses no clima quente. Um cigarro pode demorar de 1 a 2 anos. Uma lata de alumínio nunca se corrói naturalmente. O isopor é capaz de permanecer 400 anos poluindo o ambiente. É importante ter sempre em mente a necessidade da redução do lixo, procurando evitar o desperdício e reaproveitando sempre que possível. Enfim, se preocupar com esse problema. Ao comprar e consumir um produto, sempre pensar na quantidade de lixo que ele vai gerar e se vale mesmo a pena continuar comprando tal produto. Se somos todos geradores de lixo, temos de fazer alguma coisa para melhorar a situação. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.